Minha mãe me chamou de filha reserva, a vida toda. No meu jantar de noivado, ela disse que minha irmã merecia meu noivo mais do que eu. Desde que me entendo por gente, minha irmã mais velha, Vanessa, tem sido a filha de ouro. Ela era mais bonita, mais inteligente, mais talentosa, e minha mãe fazia questão de que eu soubesse disso todos os dias enquanto crescia. Quando eu tirava um B em uma prova, minha mãe perguntava por quê eu não podia ser mais como a Vanessa, que só tirava notas A. Quando entrei para o time de futebol, minha mãe disse que era fofo eu estar tentando, mas me lembrou que a Vanessa era campeã estadual de vôlei. Quando fui aceita em uma boa faculdade, minha mãe disse que era legal, mas não era a Ivy League, onde a Vanessa entrou. Passei minha infância inteira sendo a filha reserva, aquela que existia apenas para o caso de algo acontecer com a verdadeira. Saí de casa aos 18 anos e mantive distância por anos. Construí minha própria vida, minha própria carreira. E, eventualmente, conheci o Luiz. O Luiz é tudo o que eu sempre quis. Ele é gentil, me apoia e me ama exatamente por quem eu sou. Ele me pediu em casamento há 6 meses e eu disse sim imediatamente. Decidimos fazer um jantar de noivado com nossas 2 famílias para comemorar. Eu estava nervosa por ter minha mãe lá, mas o Luiz me convenceu de que tudo ficaria bem e que talvez isso pudesse ser um novo começo. O jantar foi em um restaurante agradável e tudo estava indo bem na primeira hora. Minha mãe estava se comportando da melhor maneira possível e até elogiou meu vestido, o que me chocou. Então, a Vanessa chegou atrasada e ela entrou usando um vestido branco que era formal demais para a ocasião e imediatamente começou a falar sobre sua recente promoção. Os olhos da minha mãe brilharam do jeito que sempre fazem quando a Vanessa entra em uma sala. A conversa mudou inteiramente para as conquistas da Vanessa pelos 30 minutos seguintes. Tentei redirecionar as coisas de volta para o noivado, mas minha mãe continuava, voltando o assunto para minha irmã. Então, minha mãe se levantou e disse que queria fazer um brinde. Pensei que talvez ela finalmente fosse dizer algo legal sobre mim. Ela ergueu a taça e disse que estava muito feliz pelo Luiz, e que ele era um homem maravilhoso. Então ela olhou para a Vanessa e disse que era uma pena ele ter conhecido a irmã errada primeiro. Ela riu como se fosse uma piada, mas continuou. E disse que a Vanessa teria sido um par muito melhor para alguém como o Luiz. Disse que a Vanessa era mais bonita, mais bem-sucedida e, honestamente, mais merecedora de um homem como ele, que esperava que o Luiz soubesse o que estava levando comigo, mas que não era tarde demais para fazer um upgrade. A mesa ficou em silêncio absoluto. Os pais do Luiz pareciam horrorizados. O próprio Luiz parecia querer desaparecer, e a Vanessa apenas ficou sentada sorrindo como se concordasse com cada palavra. Senti meu rosto esquentar, e minhas mãos começaram a tremer. 26 anos ouvindo que eu não era boa o suficiente voltaram de uma vez só. Levantei-me e disse à minha mãe que eu também tinha algo a dizer. Contei a ela que há 2 meses eu estava ajudando-a a configurar seu telefone novo, e vi as mensagens dela com a Vanessa. Vi cada mensagem onde elas falavam de mim pelas costas. Vi minha mãe me chamar de vergonha. Vi a Vanessa dizer que o Luiz era muita areia para o meu caminhãozinho. Vi minha mãe concordar e dizer que não entendia o que ele via em mim. Vi elas fazerem um plano para a Vanessa flertar com o Luiz exatamente neste jantar para ver se ele mudaria de ideia. Vi a cor sumir do rosto das duas. Minha mãe gaguejou dizendo que eu estava tirando as coisas de contexto. A Vanessa disse que eu estava sendo dramática. E o Luiz se levantou e disse para as duas irem embora. Minha mãe começou a chorar e disse que eu estava arruinando a família. Eu disse a ela que não. Ela a arruinou há 26 anos, quando decidiu que eu nunca seria boa o suficiente. Elas saíram, e a mãe do Luiz veio, me abraçou, e disse que lidei com aquilo com mais elegância do que elas mereciam. Mas esse não foi o fim. Porque o que minha mãe ainda não sabe é que eu tirei print de cada uma daquelas mensagens. E o grupo da família, que inclui todos os nossos tios, primos e avós, está prestes a receber uma atualização muito interessante. Sentei no meu carro do lado de fora do restaurante por 20 minutos, com meu dedo pairando sobre o botão de enviar. As capturas de tela estavam na fila para o grupo da família. Uma vez que eu clicasse em enviar, não teria volta. Minhas mãos ainda tremiam do confronto, mas me sentia mais lúcida do que estive em anos. O volante estava frio sob minhas palmas, e eu podia ver minha respiração embaçando o para-brisa. Li os prints mais uma vez. Cada mensagem cruel estava lá. Minha mãe me chamando de vergonha. Vanessa dizendo que eu não estava à altura do Luiz. O plano delas para esta noite escrito preto no branco. Apertei enviar. A mensagem foi entregue a 43 membros da família. As capturas de tela mostravam cada texto cruel entre minha mãe e Vanessa, incluindo o plano de fazer a Vanessa flertar com o Luiz hoje à noite. Em segundos, as confirmações de leitura começaram a aparecer. 1, 3, 7, 15. Meu telefone começou a vibrar, com mensagens chegando. A tela acendia repetidamente. Observei as notificações se acumularem, mas não abri nenhuma delas ainda. Alguém estava ligando, depois outra pessoa. Silenciei meu telefone e o joguei no porta-copos. O Luiz me encontrou no estacionamento e entrou no banco do passageiro sem dizer nada. Ele pegou meu telefone gentilmente e o desligou. Então ele segurou minha mão enquanto eu chorava. Os pais dele nos seguiram até em casa em seu carro para garantir que chegássemos em segurança. A mãe do Luiz fez chá enquanto eu sentava no sofá tentando processar o que eu tinha acabado de fazer. Ela não fez perguntas. Apenas sentou ao meu lado e esfregou minhas costas, em pequenos círculos. O pai do Luiz conversava baixinho com ele na cozinha. Eu podia ouvir o retumbar baixo de suas vozes, mas não as palavras. A mãe do Luiz passou a noite no nosso quarto de hóspedes. Acordei na manhã seguinte e liguei meu telefone novamente. 217 notificações. O número fez meu estômago revirar. A mãe do Luiz já estava acordada. E me ajudou a verificar as mensagens. Ela sentou ao meu lado no sofá com seus óculos de leitura e identificou quais membros da família estavam me apoiando e quais estavam me atacando. Meu tio Dominique enviou uma mensagem longa dizendo que sempre suspeitou que minha mãe me tratava de forma diferente, mas nunca percebeu o quão ruim era. Ele disse que sentia muito por não ter falado antes. Minha tia Fern ligou e conversou comigo por 1 hora sobre suas próprias experiências com a crueldade da minha mãe quando eram mais jovens. Ela disse que minha mãe sempre precisou de alguém para rebaixar para se sentir superior. Antes de eu nascer, a Fern era esse alvo. Ela me contou sobre jantares de família onde minha mãe criticava tudo, desde sua culinária até suas roupas e sua escolha de marido. Ela se desculpou por não ter me protegido e disse que cansou de dar desculpas para o comportamento da minha mãe.
A voz dela falhou quando me disse que deveria ter sido mais corajosa. 3 primos do lado do meu pai criaram um grupo separado, sem minha mãe, Vanessa, ou minha avó. Eles compartilharam suas próprias histórias sobre os comentários da minha mãe a meu respeito ao longo dos anos. Coisas que eu nunca soube que ela dizia, em reuniões familiares às quais eu não comparecia. Um primo me disse que minha mãe falou que eu tinha sorte de ter um emprego, dadas as minhas habilidades limitadas. Outro primo disse que minha mãe reclamava que eu envergonhava a família por não ser tão realizada quanto a Vanessa. O padrão de sua crueldade era ainda mais extenso do que eu imaginava. Minha mãe me enviou uma série de mensagens que oscilavam entre a raiva e a chantagem emocional. Ela me chamou de ingrata. Disse que a humilhei na frente de toda a família. Ela exigiu que eu apagasse as mensagens e pedisse desculpas. Quando não respondi, ela ameaçou aparecer no meu apartamento. O Luiz mudou o código da nossa porta e avisou a segurança do prédio para não deixá-la subir. Ele fez a ligação enquanto eu ainda estava lendo as mensagens e o ouvi dar a eles uma descrição física da minha mãe. A Vanessa tentou uma abordagem diferente, mandando mensagem diretamente para o Luiz. Ela pediu desculpas pelo mal-entendido e perguntou se poderiam conversar em particular para esclarecer o que aconteceu. O Luiz tirou print da mensagem dela e me mostrou na hora. Então, ele bloqueou o número dela sem responder. Ele nem hesitou. Meu pai ligou pela primeira vez, 3 dias após o jantar. Ele parecia exausto. Disse que minha mãe estava histérica, mas admitiu que o que ela disse no jantar foi errado. Ele perguntou se eu consideraria terapia familiar. Eu disse a ele que não estava interessada em consertar algo que minha mãe não acha que está quebrado. Ele ficou quieto por um longo tempo. Então disse que entendia e desligou. O melhor amigo do Luiz, Grant, veio nos visitar com comida. Ele me disse que metade da família dele agora estava acompanhando o drama porque os pais do Luiz contaram o que aconteceu. O Grant disse que a própria mãe dele lidou com uma irmã tóxica e que cortar o contato foi a melhor decisão que ela já tomou. A validação de pessoas fora da minha família me ajudou a me sentir menos louca. Grant ficou para o jantar e contou histórias sobre a jornada de sua mãe para estabelecer limites. Ele me fez rir pela primeira vez em dias. Regina me mandou mensagem 3 dias depois que o Grant foi embora. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Eu não a via há anos porque minha mãe sempre arranjava desculpas para nos manter afastadas. Ela mora a 2 horas de distância e disse que viria até mim. Nos encontramos em um pequeno café perto do meu apartamento. A Regina parecia mais velha do que eu lembrava, mas seu sorriso era caloroso quando me abraçou. Ela pediu lattes para nós duas e nos sentamos perto da janela. Ela me disse que viu tudo no grupo da família e precisava entrar em contato. Ela disse que via minha mãe me tratar mal desde que eu era criança. Ela parou de ir aos eventos familiares há 5 anos porque não suportava mais ver aquilo. A voz dela ficou baixa quando se desculpou por não ter falado antes. Disse que era jovem e não sabia como desafiar minha mãe sem causar uma cena. Ela me contou sobre um jantar de Natal, quando eu tinha 12 anos, onde minha mãe passou 1 hora falando sobre os prêmios da Vanessa e não me mencionou uma única vez, embora eu estivesse sentada bem ali. A Regina disse que foi pra casa naquela noite e chorou porque sentiu muita raiva por mim. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Disse que sou corajosa por finalmente me defender e que estava orgulhosa de mim. Conversamos por 2 horas sobre tudo o que aconteceu. Ela compartilhou histórias sobre seu próprio relacionamento complicado com a mãe e como estabelecer limites mudou sua vida. Quando saímos, ela me fez prometer manter contato. Disse que queria fazer parte da minha vida agora que minha mãe não estava controlando quem eu podia ver. A viagem para casa pareceu mais leve sabendo que tenho o apoio dela. O grupo da família explodiu enquanto eu jantava com o Luiz. Meu telefone começou a vibrar tanto que tive que colocá-lo, virado para baixo na mesa. O Luiz pegou e leu as notificações. O rosto dele ficou tenso e ele me mostrou a tela. Minha avó postou uma longa mensagem defendendo minha mãe. Ela disse que eu sempre fui sensível demais e que estava fazendo tempestade em copo d'água. Ela alegou que minha mãe amava as 2 filhas igualmente e que eu estava sendo dramática. Sobre o jantar. Ela disse a todos que eu estava separando a família por causa de um mal-entendido. As respostas vieram rápido. Meu tio Dominique respondeu, dizendo que não foi um mal-entendido e que ele viu os prints. Minha tia Fern postou que estava cansada de dar desculpas para a crueldade da minha mãe. Alguém que eu mal conheço entrou na conversa para dizer que eu deveria perdoar minha mãe porque família é tudo. Outro primo argumentou de volta que ser família não dá permissão para ser cruel. A discussão continuou crescendo com as pessoas tomando lados. Meu tio Cassius postou uma mensagem sugerindo que todos fizessem uma pausa e se acalmassem antes de dizer coisas das quais se arrependeriam. Ninguém ouviu. A briga piorou com pessoas, trazendo à tona velhos rancores e argumentos passados que não tinham nada a ver comigo. Alguém acusou outra pessoa de ser um pai ruim. Outra pessoa mencionou um casamento de 10 anos atrás, onde sentimentos foram feridos. O chat inteiro virou uma bagunça de raiva e culpa. O Luiz finalmente pegou meu telefone e desligou as notificações. Ele disse que eu não precisava ler mais nada daquilo naquela noite. Fiquei enjoada sabendo que minha avó estava defendendo minha mãe depois de tudo o que viu. O Luiz pediu comida e assistimos a um filme para nos distrair, mas eu não conseguia parar de pensar nas mensagens se acumulando no meu telefone. Uma carta chegou na minha caixa de correio 4 dias depois. Reconheci a letra da minha mãe no envelope. Meu estômago revirou quando vi o quão grossa era. Levei pra dentro e sentei no sofá antes de abrir. 6 páginas caíram, frente e verso, cobertas pela letra cursiva e caprichada da minha mãe. Ela começou dizendo que estava com o coração partido por eu não atender suas ligações. Ela alegou que o brinde no jantar foi apenas uma piada e que eu interpretei do jeito errado. Escreveu que sempre amou as 2 filhas igualmente e que eu estava lembrando da minha infância de forma errada. Disse que foi dura comigo porque queria que eu alcançasse meu potencial total. Ela mencionou as vezes que me ajudou com a lição de casa ou me levou para o treino de futebol, como se isso apagasse todo o resto. Escreveu que a Vanessa estava devastada pelo que eu tinha feito e que eu estava destruindo nossa família. Disse que eu estava sendo egoísta e cruel ao me recusar a perdoá-la. A carta continuava com a mesma manipulação escrita de maneiras diferentes. Ela nunca realmente se desculpou pelo que disse. Nunca admitiu que suas palavras no jantar foram erradas. Em vez disso, me culpou por ser sensível demais e por guardar rancor. A última página dizia que ela estava disposta a me perdoar se eu pedisse desculpas a ela e a Vanessa publicamente no grupo da família.
Ela assinou com amor, mamãe, como se nada do que escreveu fosse ofensivo. Li tudo 2 vezes e minhas mãos começaram a tremer. A raiva cresceu no meu peito até que tive que levantar e me mover. Peguei minhas chaves e disse ao Luiz que precisava caminhar. Ele se ofereceu para vir comigo, mas eu precisava ficar sozinha. Dei 3 voltas no quarteirão no ar frio tentando me acalmar. Minha mãe ainda não entendia o que fez de errado. Ela ainda achava que era a vítima. A carta piorou tudo em vez de melhorar. O Luiz me encontrou no sofá naquela noite encarando meu telefone. Ele sentou ao meu lado e perguntou se eu queria viajar no fim de semana. Disse que poderíamos dirigir para algum lugar tranquilo e não checar nossos telefones por alguns dias. Concordei imediatamente porque as notificações constantes e o drama familiar eram exaustivos. Arrumamos as malas na manhã seguinte e dirigimos 3 horas até uma pousada nas montanhas. O lugar era pequeno e aconchegante, com trilhas de caminhada por perto. Passamos o primeiro dia caminhando pela floresta sem falar sobre minha família. O Luiz apontava pássaros e árvores interessantes. Paramos perto de um riacho e sentamos nas pedras ouvindo a água. No segundo dia, caminhamos até um mirante que mostrava todo o vale. Comemos sanduíches que levamos e observamos as nuvens se moverem pelo céu. Meu telefone ficou na bolsa o tempo todo. Sem o zumbido constante e as mensagens, eu conseguia pensar com clareza. Percebi quanta energia gastei minha vida inteira tentando deixar minha mãe orgulhosa. Cada decisão que tomei passava pelo filtro do que ela pensaria. Cada conquista parecia vazia porque eu sabia que ela compararia com a Vanessa. Até minhas escolhas de carreira foram influenciadas pelo desejo de sua aprovação. Sentada naquela montanha, olhando a vista, entendi que nunca terei o que quero dela. Ela nunca me verá da maneira que eu preciso. O pensamento deveria doer, mas em vez disso pareceu um alívio. Eu não tenho que tentar mais. O Luiz pegou minha mão e ficamos sentados lá até o sol começar a se pôr. Na viagem para casa, me senti diferente, mais leve de alguma forma. A distância me ajudou a ver que a opinião da minha mãe não define meu valor. Voltamos para o apartamento e liguei meu telefone novamente. 53 novas mensagens esperavam por mim. A maioria era do grupo da família, mas havia várias do meu tio Cash. Ele estava tentando organizar uma reunião familiar com um mediador profissional. Ele me enviou detalhes sobre um terapeuta especializado em conflitos familiares. Ele escreveu que achava que poderíamos resolver isso se todos sentassem juntos e conversassem honestamente. Ele tinha boas intenções, mas a ideia me deixou cansada. Liguei de volta e agradeci por tentar ajudar. Disse a ele que não estava interessado em sentar numa sala com minha mãe e Vanessa. Ele pareceu desapontado. Disse que entendia que famílias são complicadas, mas que odiava ver todos separados. Expliquei que não fui eu quem separou as coisas. Minha mãe fez isso anos atrás e eu só estava finalmente respondendo a isso. Ele ficou quieto por 1 minuto antes de dizer que entendia. Disse que o convite continuava de pé se eu mudasse de ideia e que sempre estaria lá se eu precisasse. Apreciei que ele estava tentando, mas eu sabia que um mediador não consertaria isso. Minha mãe apenas usaria isso como mais uma chance de se fazer de vítima. O Cash encerrou a ligação dizendo para eu me cuidar. Prometi que faria isso. Uma mensagem chegou no Instagram, de uma conta que eu não reconhecia. A foto do perfil estava em branco e o nome de usuário eram apenas letras e números aleatórios. Quase apaguei sem ler, mas algo me fez abrir. A mensagem dizia que ela soube de tudo por amigos em comum e queria se reconectar. Era da Vivian, minha melhor amiga do ensino médio. Perdemos contato após a formatura quando ela foi para a faculdade do outro lado do país. Eu não pensava nela há anos, mas ver o nome dela trouxe memórias de festas do pijama e conversas tarde da noite. Respondi e combinamos de almoçar. Ela escolheu um restaurante a meio caminho entre nossos apartamentos. Quando entrei, ela se levantou e me abraçou imediatamente. Ela parecia diferente, mas sua risada era exatamente a mesma. Pedimos comida e colocamos o papo em dia sobre os últimos 8 anos. Ela me contou sobre seu trabalho, seu apartamento e sua vida amorosa. Então ela mencionou minha mãe. Ela disse que sempre achou minha mãe cruel quando éramos adolescentes. Ela lembrava de ir à minha casa e ver minha mãe elogiar a Vanessa enquanto me ignorava. Ela me contou sobre uma vez em que fiquei em segundo lugar em uma competição escolar. E minha mãe disse que era uma pena eu não conseguir ficar em primeiro como a Vanessa. A Vivian disse que queria dizer algo naquela época, mas não sabia como ajudar. Ela era apenas uma criança também. E minha mãe a assustava. Ela se desculpou por não ter sido mais corajosa. Eu disse a ela que não havia nada que ela pudesse ter feito. Conversamos por 3 horas e trocamos números de telefone. Ela me fez prometer que manteríamos contato dessa vez. Tê-la de volta na minha vida parecia como encontrar um pedaço de mim mesma, que eu tinha esquecido que existia. Uma nova conta no Instagram começou a me enviar mensagens 2 dias após o almoço com a Vivian. As mensagens alegavam que a Vanessa era a verdadeira vítima de tudo isso. A conta dizia que eu tinha voltado toda a família contra ela e que ela nunca quis me machucar. As mensagens diziam que ela estava apenas seguindo o exemplo da nossa mãe e não sabia como agir de outra forma. Li tudo procurando qualquer desculpa real, ou reconhecimento do que ela fez. Não havia nada. Apenas desculpas e transferência de culpa. A conta dizia que ela estava em terapia agora e trabalhando em si mesma. Dizia que esperava que pudéssemos reconstruir nosso relacionamento algum dia. O tom estava todo errado. Parecia que ela estava lendo um roteiro sobre o que achava que eu queria ouvir. Não havia compreensão genuína do mal que ela causou. Tirei print de cada mensagem e adicionei a pasta no meu telefone onde guardo evidências do comportamento delas. Então bloqueei a conta. Em 1 hora, uma conta diferente me enviou mensagem com a mesma foto de perfil. Bloqueei essa também. A Vanessa é implacável, mas cansei de lidar com a manipulação dela. Os pais do Luiz nos convidaram para jantar no sábado. A mãe dele fez carne assada, e o pai colocou a mesa com a louça bonita. Depois de comermos, a mãe do Luiz pediu para falar comigo em particular. Fomos para a sala de estar enquanto o Luiz e o pai limpavam a cozinha. Ela sentou ao meu lado no sofá e pegou minha mão. Ela me disse que não importava o que acontecesse com minha própria família. Ela me considerava parte da família deles. Disse que já tinha começado a pensar em mim como sua filha. Os olhos dela ficaram marejados quando falou sobre o quão orgulhosa estava de como eu lidei com tudo. Disse que me ver estabelecer limites e me defender foi inspirador. Ela me contou que a própria mãe dela era difícil e entendia o quão duro isso é. Prometeu que eu sempre teria um lugar na família deles. A aceitação fez minha garganta apertar. Comecei a chorar e ela me abraçou. É assim que o amor de mãe deveria ser.
Apoio sem condições, orgulho sem comparação, amor sem crueldade. O Luiz e o pai voltaram para a sala e nos viram chorando. O pai do Luiz fez uma piada sobre mulheres e emoções, mas sua voz foi gentil. Todos me abraçaram antes de sairmos. A viagem para casa foi silenciosa, mas pacífica. Eu tenho uma família agora. Só não é aquela em que nasci. A segurança me ligou no trabalho durante meu horário de almoço. Disseram que minha mãe estava no saguão pedindo para me ver. Meu coração disparou. Disse que desceria imediatamente. Peguei o elevador e a encontrei sentada na área de espera chorando. Ela estava fazendo uma cena. Outras pessoas no saguão estavam olhando para ela. Ela me viu e se levantou. Começou a falar alto sobre como eu não retornava suas ligações e como eu estava partindo o coração dela. Ela tentou me alcançar, mas eu recuei. Mantive minha voz calma e disse que ela precisava ir embora. Ela disse que precisávamos conversar e que eu estava sendo irracional. Repeti que ela precisava ir embora, ou eu pediria à segurança para escoltá-la para fora. Ela pareceu chocada, como se não pudesse acreditar que eu estava falando sério. O segurança deu um passo à frente e perguntou se havia algum problema. O rosto da minha mãe mudou. Ela parou de chorar e sua expressão ficou fria. Ela me disse que eu ia me arrepender disso. Disse que eu estava partindo o coração dela e que eu entenderia quando tivesse meus próprios filhos. Então ela se virou e caminhou em direção à porta. Antes de sair, gritou pelo saguão que eu era uma filha ingrata. Todos na área de espera ouviram. Meu rosto esquentou de vergonha. O segurança pediu desculpas e perguntou se eu estava bem. Assenti e voltei para cima. Minhas mãos tremeram pelo resto da tarde. Não consegui me concentrar no trabalho. Minha mãe apareceu no meu trabalho e fez uma cena na frente dos meus colegas. Ela cruzou outra linha e eu sabia que não seria a última vez. Liguei para uma terapeuta na manhã seguinte. O nome dela é Dra. Miller, e ela é especializada em problemas familiares e relacionamentos tóxicos. O consultório dela tinha uma vaga naquela tarde, então eu aceitei. A sala de espera era calma, com música suave e cadeiras confortáveis. A Dra. Miller veio me buscar e me levou para sua sala. Ela tinha cabelos escuros presos e olhos gentis. Pediu que eu contasse o que me trouxe ali. Comecei com o jantar de noivado e depois voltei para explicar toda a minha infância. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela assentiu lentamente. Disse que o comportamento da minha mãe se encaixava em algo chamado favoritismo narcisista. Explicou que alguns pais precisam ter um filho de ouro e um bode expiatório, para se sentirem no controle. Disse que nada que eu fiz causou isso e nada que eu pudesse ter feito teria consertado. A validação de uma profissional fez algo dentro de mim relaxar. Eu não sou louca. Não sou sensível demais. O tratamento da minha mãe comigo foi real e errado. A Dra. Miller perguntou sobre os limites que estabeleci. Contei a ela sobre bloquear as ligações da minha mãe e me recusar a comparecer a eventos familiares. Ela disse que esses limites são saudáveis e apropriados. Me avisou que minha mãe provavelmente aumentaria a pressão antes de aceitá-los. Disse que pessoas como minha mãe não lidam bem com a perda de controle. Agendamos consultas semanais. Saí do consultório me sentindo menos culpada por tudo que fiz. Uma profissional que estuda essas coisas disse que estou fazendo a coisa certa. Isso importa mais do que eu esperava. A Fern me ligou 3 dias após minha última sessão de terapia e perguntou se eu e o Luiz queríamos ir jantar no sábado. Ela disse que seriam apenas ela, o Dominic e os 2 filhos. Sem drama, sem tensão, apenas família. Concordei antes que pudesse pensar demais. O sábado chegou e o Luiz nos levou para a casa deles no subúrbio. Minhas mãos tremeram um pouco quando entramos na garagem. Esta era a primeira reunião familiar, desde o jantar de noivado, e embora eu confiasse na Fern, velhos hábitos me deixavam nervosa. O Dominic abriu a porta e abraçou nós dois. Os filhos deles, Luísa e Jake, são adolescentes agora e acenaram para nós da sala de estar. A casa cheirava a frango assado e alho. A Fern saiu da cozinha, secando as mãos em um pano e me puxou para um abraço que durou mais do que o esperado. Ela sussurrou que estava feliz por eu ter vindo. O jantar foi normal, de uma maneira que eu nunca experimentei com minha família. Conversamos sobre trabalho, escola e os times de esporte das crianças. Ninguém mencionou minha mãe ou a Vanessa. Ninguém fez comparações ou comentários indiretos. Quando a sobremesa chegou, a Fern se levantou com sua taça de vinho. Ela disse que queria fazer um brinde adequado ao meu noivado, aquele que eu deveria ter recebido no restaurante. Ela olhou para o Luiz e disse que ele tinha sorte de me ter. Olhou para mim e disse: "Você merece alguém que veja o seu valor." Luísa e Jake levantaram seus copos de refrigerante e todos beberam. Minha garganta apertou e pisquei rápido para não chorar. É assim que a família deve ser. Na semana seguinte, mais parentes entraram em contato. Minha prima de 2º grau, Michelle, me enviou uma longa mensagem sobre sua própria mãe. Ela me contou que a mãe dela sempre favoreceu o irmão e fez a Michelle se sentir invisível enquanto crescia. Nos encontramos para um café e conversamos por 2 horas. Ela entende a culpa estranha que vem com cortar relações com um pai, mesmo quando esse pai te machucou. Ela disse que passou pela mesma coisa há 5 anos e que sua vida melhorou assim que parou de tentar consertar o relacionamento. Trocamos números e prometemos manter contato. Meu tio do lado do meu pai mandou uma mensagem, dizendo que me apoia. Mais 2 primos comentaram em fotos antigas minhas nas redes sociais com emojis de coração. Estou construindo uma rede de familiares, que realmente me veem como uma pessoa, não como a filha reserva. Parece um recomeço, mas de um jeito bom. Tenho parentes agora que me tratam com respeito básico. E a barra estava tão baixa antes que isso parece incrível. Meu telefone tocou enquanto eu preparava o café da manhã. O identificador de chamadas mostrava o número da minha avó. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Atendi e ela começou a falar imediatamente. Disse que estava preocupada com a saúde da minha mãe. Alegou que minha mãe estava tão estressada que teve dores no peito e foi ao médico. A voz da minha avó tremeu quando me disse que tudo isso era culpa minha, por me recusar a perdoar. Respirei fundo e mantive minha voz calma. Disse a ela que a saúde da minha mãe não é minha responsabilidade. Disse que usar sustos de saúde para me manipular não funcionaria mais. Minha avó engasgou como se eu tivesse dito algo horrível. Ela me disse que eu estava sendo cruel e que a família deve perdoar. Lembrei a ela que a família também deve se tratar com respeito básico. Ela começou a chorar e disse que não entendia como me tornei tão fria. Eu disse a ela que aprendi limites com uma terapeuta, não frieza. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Minhas mãos tremiam, mas me senti orgulhosa de mim mesma por não recuar. O Luiz e eu sentamos à mesa da cozinha com revistas de casamento espalhadas à nossa frente.
Os pais dele se ofereceram para ajudar a pagar o casamento, o que me fez chorar quando sugeriram pela primeira vez. Começamos a fazer uma lista de convidados. O Luiz escreveu a família dele e nossos amigos. Eu escrevi Fern, Dominique, Regina, meu pai e alguns outros parentes que ofereceram apoio real. O nome da minha mãe não entrou na lista, nem o da Vanessa. O Luiz perguntou se eu tinha certeza e eu assenti. Ele apertou minha mão e disse, ok. Contamos os nomes e percebemos que estávamos planejando um casamento pequeno, talvez 40 pessoas no total. O Luiz perguntou se isso me incomodava. Eu disse a ele que parecia certo. Essas são as pessoas que realmente se importam conosco. Fazer essas escolhas parece poderoso, em vez de triste. Não estou convidando pessoas por obrigação ou medo. Estou escolhendo quem vai celebrar conosco, e essa escolha é minha. Uma notificação de e-mail apareceu no meu telefone enquanto eu estava no trabalho. Era do e-mail de trabalho da Vanessa que esqueci de bloquear. O assunto dizia, sinto muito. Abri, embora soubesse que provavelmente não deveria. Ela escreveu 3 parágrafos sobre como estava indo para a terapia. Disse que percebe agora que o favoritismo da nossa mãe a prejudicou também, tornando-a dependente de ser a melhor em tudo. Alegou que nunca aprendeu a ter relacionamentos reais, porque estava ocupada demais atuando para a aprovação da nossa mãe. Perguntou se poderíamos reconstruir nosso relacionamento, e disse que queria ser uma irmã de verdade. Li 2 vezes. O e-mail inteiro focava em como as coisas foram difíceis para ela. Ela falou sobre sua própria dor, sua própria terapia e suas próprias constatações. Ela nunca realmente se desculpou pelas coisas específicas que fez. Nunca mencionou ter sorrido quando nossa mãe disse que eu não era boa o suficiente. Nunca reconheceu ter planejado flertar com o Luiz. O e-mail era sobre o vitimismo dela, não sobre a minha mágoa. Fechei sem responder. Ela não terá o encerramento vindo de mim só porque decidiu que quer. A doutora Miller e eu passamos nossa sessão seguinte, trabalhando em uma carta para minha mãe. Ela chamou de carta de limites. Passamos por vários rascunhos até acertarmos. A carta dizia, não terei contato com minha mãe, até que ela reconheça o mal específico que causou ao longo da minha vida. Listava exemplos sem ser cruel. Dizia que eu precisava que ela parasse de me culpar, pelas consequências de suas próprias ações. Declarava claramente que não estou pedindo um pedido de desculpas que transfira a culpa ou dê desculpas. A carta tinha uma página, espaçamento simples. A doutora Miller leu e assentiu. Disse que era clara e firme sem ser maldosa. Imprimimos e eu assinei. Levei ao correio e enviei como carta registrada, para que minha mãe não pudesse alegar que nunca recebeu. A mulher no balcão perguntou se eu queria seguro. Quase ri. Nenhuma quantia de seguro pode proteger o que está naquele envelope. A resposta da minha mãe veio 3 dias depois, mas não em uma carta. Ela postou no Facebook sobre como é uma mãe dedicada sendo punida por amar as 2 filhas igualmente. Escreveu que alguns filhos não valorizam os sacrifícios que os pais fazem. Disse que está com o coração partido e não entende onde errou. O post teve 20 curtidas e uma dúzia de comentários, de pessoas que não conhecem a história completa. Vários familiares que não estavam no grupo original viram o post e me mandaram mensagem perguntando o que estava acontecendo. Enviei a eles os prints das mensagens entre minha mãe e a Vanessa. Enviei a eles uma cópia da carta de limites. 3 parentes responderam em 1 hora dizendo que não tinham ideia, de que as coisas eram tão ruins. Disseram que cansaram de dar desculpas pelo comportamento dela. O post da minha mãe no Facebook ficou no ar por 6 horas antes de ela deletar. Tirei print primeiro, apenas por precaução. O Luiz me disse para voltar para casa mais cedo do trabalho na sexta-feira. Ele não disse o porquê, apenas que eu precisava estar lá às 17h00. Saí às 16h30 e dirigi para casa nervosa. Quando entrei, ele estava usando uma camisa bonita e tinha um sorriso estranho. Me disse para colocar uma roupa confortável e que sairíamos. Perguntei para onde íamos, e ele disse que era uma surpresa. 20 minutos depois, paramos na casa dos pais dele. A entrada estava cheia de carros que eu reconhecia. O Luiz abriu minha porta e me levou para o quintal. Havia luzes penduradas entre as árvores e uma mesa com comida e bebidas. Fern e Dominic estavam lá com seus filhos. Regina estava lá. O melhor amigo do Luiz, Grant, veio com a namorada. Meu pai estava perto da mesa de comida parecendo desconfortável, mas presente. Os pais do Luiz vieram e a mãe dele me abraçou. Ela disse que o Luiz queria me dar uma festa de noivado adequada com pessoas que realmente me amam. Todos levantaram suas taças e o pai do Luiz fez um brinde sobre novos começos. Então a Fern se levantou e fez um discurso sobre o quão orgulhosa ela estava da mulher que me tornei, apesar de tudo. Ela disse, ver você estabelecer limites e escolher a si mesma tem sido inspirador. As pessoas aplaudiram e comecei a chorar. Esta é a primeira celebração em toda a minha vida onde sou o centro de atenção positiva, sem condições ou comparações. Minha chefe me chamou em sua sala na segunda-feira de manhã e presumi que estava encrencada. Em vez disso, ela me disse que estou sendo promovida a analista sênior. O cargo vem com um aumento e meu próprio escritório. Ela disse que conquistei isso pela qualidade do meu trabalho e liderança. Agradeci e de alguma forma voltei para minha mesa sem flutuar. As primeiras pessoas para quem liguei foram o Luiz e os pais dele. O Luiz gritou no telefone e disse, vamos comemorar hoje à noite. A mãe dele chorou lágrimas de felicidade e disse que estava muito orgulhosa. Estou sentada na minha mesa segurando meu telefone quando me dou conta. Não pensei em ligar para minha mãe. O impulso de compartilhar boas notícias com ela simplesmente não existe mais. Espero a tristeza vir, mas ela não vem. Em vez disso, sinto-me mais leve. Estou construindo uma vida onde a opinião dela não importa, e essa constatação não dói da maneira que eu pensava que doeria. Regina me manda uma mensagem perguntando se podemos nos encontrar para um café. Eu concordo, e nos encontramos em um lugar perto do escritório dela. Ela faz o pedido para nós duas e depois se senta com uma expressão séria. Ela me conta que a Vanessa entrou em contato com ela perguntando se a Regina poderia mediar uma conversa entre nós. Regina diz que respondeu a Vanessa que me perguntaria, mas que não me pressionaria de forma alguma. Ela olha para mim e pergunta o que eu quero fazer. Eu digo a ela que não estou pronta e talvez nunca esteja. Regina concorda e diz que essa é uma escolha completamente válida. Ela promete dizer não a Vanessa sem me transformar na vilã. Agradeço a ela por respeitar minha decisão, em vez de tentar me convencer de que a família deve perdoar. Regina estende a mão sobre a mesa e aperta a minha.
Ela diz que alguns relacionamentos familiares não valem a pena salvar. E que tudo bem. 2 semanas depois, meu pai me manda uma mensagem perguntando se podemos nos encontrar para um café. Ele diz que minha mãe não sabe que ele está entrando em contato. E que quer falar comigo a sós. Concordo em encontrá-lo em um lugar do outro lado da cidade, onde não encontraremos ninguém conhecido. Quando entro, ele já está sentado em uma mesa de canto, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Seu rosto tem novas linhas ao redor dos olhos, e seus ombros estão caídos para a frente como se ele estivesse carregando algo pesado. Ele se levanta quando me vê e nos abraçamos desajeitadamente antes de nos sentarmos. Ele pergunta como estou e digo que estou bem, o que é quase verdade. Então ele fica quieto por um longo tempo, mexendo no café, embora não tenha adicionado nada a ele. Ele finalmente levanta os olhos e me diz que sente muito. Ele diz que sente muito por não ter me protegido melhor quando eu estava crescendo. Ele diz que viver com a raiva da minha mãe sobre a situação tem sido exaustivo. E ele não pode mais fingir que tudo o que ela fez foi normal. Ele parece cansado quando diz isso. Como se admitir isso em voz alta tivesse tirado algo dele. Não sei o que dizer porque esperei minha vida inteira para ouvi-lo reconhecer o que aconteceu. Mas agora que ele está dizendo, me sinto anestesiada em vez de aliviada. O pedido de desculpas não conserta nada. Não me devolve a infância que eu deveria ter tido, nem apaga os anos de comparações e rebaixamentos. Mas é mais responsabilidade do que eu esperava dele, e eu digo isso a ele. Ficamos sentados lá por mais 1 hora falando sobre pequenas coisas, evitando a conversa real que provavelmente deveríamos estar tendo. Quando estamos nos preparando para sair, digo a ele que estou disposta a ter um relacionamento com ele, se ele puder respeitar meus limites. Digo que não discutirei sobre minha mãe com ele, e não permitirei que ele tente nos reconciliar. Ele concorda imediatamente, quase desesperadamente, como se estivesse esperando permissão para ter um relacionamento comigo, que não envolvesse ela. Decidimos nos encontrar uma vez por mês para tomar café e manter as coisas simples. Não é um relacionamento próximo, mas é mais honesto do que o que tínhamos antes. Dirijo para casa me sentindo estranha, como se tivesse acabado de fazer as pazes com algo que eu não sabia que precisava fazer as pazes. Na manhã seguinte, acordo com uma mensagem de texto da minha avó. É longa e formal, o tipo de mensagem que ela provavelmente passou 1 hora escrevendo. Ela diz que não sou mais bem-vinda nos feriados em família e que tem vergonha de mim por tratar minha mãe dessa maneira. Ela diz que uma filha que humilha a mãe em público e se recusa a pedir desculpas não é neta dela. Ela lista todos os próximos feriados dos quais estou banida, como se estivesse riscando meu nome de uma lista de convidados. Leio a mensagem 2 vezes, esperando a mágoa vir. Mas em vez disso, sinto um alívio me invadindo. Estou sendo excluída de eventos que sempre me deixavam infeliz. De qualquer forma, jantares de ação de graças, onde minha mãe comentava sobre meu peso enquanto elogiava como a Vanessa parecia magra. Manhãs de Natal onde meus presentes eram sempre coisas práticas, como meias, enquanto a Vanessa ganhava joias e roupas de grife. Brunches de Páscoa, onde minha avó perguntava por que eu ainda não tinha me casado, enquanto a Vanessa era parabenizada por sua última conquista. Agora tenho uma desculpa para pular tudo isso sem culpa. Tiro um print da mensagem e envio para o Luiz com uma legenda que diz: acho que teremos nossos próprios feriados agora. Ele responde imediatamente dizendo: meus pais já nos convidaram para tudo e vamos começar nossas próprias tradições. Deleto a mensagem da minha avó sem responder e preparo meu café da manhã me sentindo mais leve do que me sentia há semanas. Luiz e eu passamos o sábado seguinte, olhando locais para o casamento. Vimos 3 lugares que eram bons, mas não pareciam certos. Então chegamos a um pequeno espaço com jardim escondido, atrás de um prédio histórico no centro. A proprietária nos mostra o local e eu me apaixono imediatamente. Há caminhos de pedra serpenteando entre canteiros de flores e um arco coberto de rosas trepadeiras. Uma pequena área de pátio comporta talvez 50 pessoas, e luzes de corda estão penduradas entre as árvores. É íntimo e bonito, e nada parecido com os grandes locais chiques que minha mãe teria desejado. Luiz aperta minha mão, e eu sei que ele sente isso também. Reservamos para daqui a 6 meses e damos um sinal. A proprietária nos parabeniza e diz que percebe que teremos um lindo casamento. Dirigindo para casa, conversamos sobre a lista de convidados, e o Luiz sugere que convidemos apenas pessoas que genuinamente celebrem nosso relacionamento. Sem convites por obrigação, sem membros da família que nos deixem desconfortáveis. Apenas as pessoas que estiveram presentes por nós. Planejar o casamento começa a parecer alegre em vez de estressante. Paramos para almoçar e fazemos listas em guardanapos de quem queremos lá. O nome do meu pai entra na lista. Minha tia Fern e tio Dominique, Regina e Vivian, toda a família do Luiz. Quando terminamos, a lista tem 42 nomes, e cada um deles é alguém que me faz feliz. Estou no supermercado na terça-feira seguinte, quando vejo uma das amigas da minha mãe na seção de hortifruti. Ela me vê antes que eu possa virar em um corredor diferente e vem até mim com um sorriso forçado. Ela pergunta como estou com aquela voz de falsa preocupação que as pessoas usam quando estão apenas pescando fofoca. Digo a ela que estou ótima e tento passar por ela, mas ela entra na frente do meu carrinho. Ela diz que ouviu falar sobre o que aconteceu no jantar de noivado e que minha mãe está com o coração partido. Ela diz que é uma pena quando os filhos não valorizam tudo o que seus pais fazem por eles. Ela olha para mim como se esperasse que eu pedisse desculpas. Ou me defendesse. Em vez disso, olho bem nos olhos dela e digo que minha mãe partiu meu coração por 26 anos. E um jantar desconfortável não se compara. Digo que se ela está tão preocupada com os sentimentos da minha mãe, talvez devesse perguntar a ela por que ela achou que tudo bem dizer que minha irmã merecia meu noivo mais do que eu. A boca da mulher se abre, mas nada sai. Empurro meu carrinho passando por ela e me afasto sentindo orgulho de mim mesma por não pedir desculpas. Ou me diminuir para deixá-la confortável. Minhas mãos tremem um pouco enquanto termino as compras, mas é de adrenalina, não de vergonha. Estou aprendendo a me defender, sem me sentir culpada por isso. Na minha próxima sessão de terapia, conto à minha terapeuta sobre a interação no supermercado e sobre meu pai entrando em contato. Ela ouve atentamente e depois me pergunta como me sinto sobre a ideia de perder minha mãe permanentemente. Digo a ela que não sei, porque não tenho certeza, se algum dia realmente tive a mãe que precisava em primeiro lugar. Ela concorda e explica que estou de luto pelo relacionamento que eu precisava, não pelo que realmente existia. Ela diz que é normal sofrer pelo pai ou mãe que eu gostaria de ter tido, ao mesmo tempo em que aceito que o relacionamento real era prejudicial.
Entender essa distinção ajuda algo a se encaixar no meu cérebro. Esperei minha vida inteira para que minha mãe de repente se tornasse a mãe que eu merecia. Mas isso nunca iria acontecer. A mãe que eu precisava não existe e nunca existiu. O que estou perdendo é a esperança de que ela possa mudar. E essa esperança estava me mantendo presa. Minha terapeuta pergunta como seria parar de esperar que ela se tornasse alguém diferente. Penso sobre isso e percebo que seria como a vida que estou construindo agora. Uma vida onde a opinião dela não define meu valor e sua presença não determina minha felicidade. Saio da sessão sentindo como se tivesse acabado de largar algo pesado, que não percebi que estava carregando. Vivian me liga naquele fim de semana e pergunta se quero conhecer algumas amigas dela. Ela vai receber pessoas para jantar. E acha que eu gostaria delas. Concordo, embora esteja nervosa em conhecer novas pessoas que possam ter ouvido falar do drama familiar. Quando chego ao apartamento dela, há outras 6 mulheres lá, todas da nossa idade. Vivian me apresenta e ninguém pergunta sobre minha família ou traz à tona nada desconfortável. Comemos e conversamos sobre coisas normais, como trabalho, séries que estamos assistindo e lugares para onde queremos viajar. Uma mulher conta uma história engraçada, sobre seu chefe terrível. E outra fala sobre treinar para uma maratona. Elas me perguntam sobre meu trabalho e meus planos de casamento, e parecem genuinamente interessadas nas minhas respostas. Ninguém me compara a ninguém, nem me faz sentir que preciso provar meu valor. A conversa flui facilmente, e percebo que estive tão isolada, pelo drama familiar por anos que esqueci como são as amizades normais. Essas pessoas me conhecem como sou agora, não como a filha reserva ou a garota cuja mãe não a ama o suficiente. Quando saio naquela noite, tenho 3 novos números de telefone e planos para encontrar 2 delas para um brunch no próximo fim de semana. Mando uma mensagem para a Vivian, agradecendo, e ela responde dizendo que ficou feliz por eu ter ido e que suas amigas gostaram muito de mim. É uma coisa tão simples, mas me faz sentir como se estivesse construindo uma vida real separada da minha história familiar. Na segunda-feira de manhã, um entregador aparece no meu escritório com um enorme buquê de flores. Meus colegas de trabalho se reúnem enquanto leio o cartão. Diz: ela me perdoa, na letra da minha mãe. Olho para aquilo por um segundo e então realmente rio alto. A manipulação é tão óbvia que é quase engraçada. Ela me perdoa, como se eu fosse quem tivesse feito algo errado. Como se ela fosse a pessoa superior por relevar meu comportamento terrível. Minha colega pergunta se está tudo bem. E eu digo a ela que essas flores são de alguém que não entende que o perdão funciona nos 2 sentidos. Procuro casas de repouso perto do meu escritório e encontro 1 a 2 quarteirões de distância. Levo o buquê durante meu horário de almoço e o dou para a coordenadora de atividades. Ela fica emocionada e diz que os residentes vão adorar ter flores frescas na sala comum. Não mando mensagem para minha mãe nem ligo para confirmar que as recebi. Não envio um cartão de agradecimento nem qualquer resposta. O silêncio é a minha resposta e parece poderoso. Naquela noite, Luiz pergunta se minha mãe enviou mais alguma coisa. E conto a ele sobre as flores. Ele balança a cabeça e diz que não consegue acreditar que ela ainda não entende. Digo a ele que acho que ela finalmente entende. Ela apenas não quer aceitar. Há uma diferença entre não entender e não querer mudar. E minha mãe se enquadra na segunda categoria. 2 semanas depois, Luiz recebe uma ligação de sua mãe perguntando se podemos ir jantar na casa deles. Quando chegamos, toda a família dele está lá, incluindo sua tia e tio e alguns primos que eu ainda não tinha conhecido. A mãe dele me puxa de lado e pergunta se tudo bem se eles me apresentarem oficialmente como sua futura nora em uma reunião de família que estão planejando. Ela diz que eles querem que todos saibam o quanto estão felizes por eu estar me juntando à família. O convite me deixa emocionada porque representa a aceitação familiar, que sempre quis, mas nunca tive. Digo que sim, e agradeço a ela por pensar em mim. Na reunião 3 semanas depois, a família estendida do Luiz me recebe com calor genuíno. A avó dele me abraça e diz que ouviu coisas maravilhosas sobre mim. Seus primos perguntam sobre o casamento e querem ver fotos do local. Uma de suas tias me puxa de lado e me diz que pode ver o quanto eu faço o Luiz feliz, e que isso é tudo o que importa para a família dele. Ninguém faz perguntas invasivas sobre minha própria família, ou me faz sentir que preciso explicar alguma coisa. Eles me aceitam porque o Luiz me ama e porque sou gentil com ele, e isso é o suficiente para eles. Passo a tarde conversando e rindo com pessoas que escolheram me receber em suas vidas. Quando saímos naquela noite, digo ao Luiz que a família dele é incrível, e ele diz que eles acham que eu sou incrível também. Pela primeira vez faço parte de uma família que realmente me quer lá. Estou sentada na minha mesa uma tarde, quando percebo que não verifico meu telefone ansiosamente por mensagens da minha mãe ou da Vanessa há dias. A vigilância constante com a qual vivi por meses desapareceu, sem que eu percebesse. Eu costumava acordar todas as manhãs e olhar imediatamente para o meu telefone, me preparando para qualquer manipulação ou chantagem emocional que pudesse estar esperando. Agora verifico minhas mensagens quando tenho vontade e não entro em pânico quando vejo notificações. Naquela noite na terapia, menciono isso à minha terapeuta e ela sorri. Ela diz: é assim que a paz se parece, e você deve prestar atenção em quão diferente é sua vida sem a toxicidade delas. Ela me pede para descrever como é a sensação de paz, e percebo que parece respirar mais fácil. Parece não ter um nó no estômago o tempo todo. Parece ser capaz de desfrutar de coisas boas sem esperar que alguém as estrague. Minha terapeuta diz: você fez o trabalho difícil de estabelecer limites, e agora está experimentando a recompensa desse trabalho. Ela me lembra que a paz não significa que nada de ruim jamais acontecerá. Apenas significa que não estou mais vivendo em modo de crise constante. Dirijo para casa me sentindo grata, por quão longe cheguei, e o quanto minha vida parece mais leve agora. Anne me liga 2 semanas depois, e pergunta se quero ir jantar na casa dela. Ela diz que serão apenas ela, Dominic e alguns outros membros da família que me apoiaram em tudo. Ela me diz que estava pensando em começar uma nova tradição, algo para as pessoas da nossa família, que realmente se importam com relacionamentos saudáveis. Digo a ela que adoraria ir e ela parece genuinamente feliz. O jantar acontece em um sábado à noite na casa dela, e quando chego, vejo que a Regina está lá junto com outros 2 primos que eu não via há anos. Todos me abraçam e me dizem o quanto estão orgulhosos de mim por enfrentar minha mãe. Comemos lasanha e pão de alho e ninguém menciona minha mãe ou Vanessa, a menos que seja para apoiar os limites que estabeleci. Fern levanta sua taça e diz que quer tornar isso uma coisa trimestral. Apenas nós, os membros da família que acreditam em tratar uns aos outros com respeito. Todos concordam,
e sinto que encontrei algo que não sabia que precisava. É assim que os jantares em família devem ser, relaxados e cheios de risadas reais, em vez de tensão e comparações. Luiz e eu celebramos nosso aniversário de 1 ano de namoro, 3 dias depois. Ele me leva ao mesmo restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, e pedimos a mesma comida que comemos naquela época. Durante a sobremesa, ele me diz que tem pensado em o quanto eu mudei nos últimos meses. Ele diz que me ver me defender no jantar de noivado fez ele me amar ainda mais porque viu o quão forte eu realmente sou. Digo a ele que estava apavorada de que estabelecer limites afastaria as pessoas, mas, em vez disso, apenas abriu espaço para relacionamentos melhores. Ele estende a mão sobre a mesa, segura a minha e diz: foi exatamente isso que aconteceu. Se proteger não te custou amor. Apenas limpou o amor falso para abrir espaço para o amor verdadeiro. Percebo que ele está certo e me sinto grata por ele ter estado ao meu lado em tudo isso. Uma semana depois, recebo uma mensagem no Facebook de uma prima que mal conheço chamada Sarah. Ela mora a 3 estados de distância e só nos encontramos algumas vezes em grandes eventos familiares. A mensagem dela diz que ela ouviu falar sobre o que aconteceu com minha mãe, através da fofoca da família, e queria entrar em contato. Ela me conta que está lidando com algo semelhante em sua própria família, onde o irmão é o favorito e ela sempre foi tratada, como se não importasse. Ela pergunta se tenho algum conselho sobre como lidar com isso. Respondo e falo sobre terapia, estabelecer limites e aprender que você não pode fazer alguém te valorizar se essa pessoa estiver determinada a não fazê-lo. Trocamos mensagens por 1 hora, e no final, ela me agradece por ser honesta sobre o quão difícil é. Transformar minha experiência dolorosa em algo que ajuda outra pessoa parece significativo de uma maneira que eu não esperava. Tiro print de parte da nossa conversa, e mostro à minha terapeuta na nossa próxima sessão, e ela sorri e diz: isso faz parte da sua cura também. Meu pai me liga alguns dias depois, e pergunta se podemos nos encontrar para um café. Quando nos sentamos, ele parece nervoso e cansado. Ele me diz que começou a fazer terapia e não quer entrar em todos os detalhes, mas diz que minha carta de limites o fez perceber algumas coisas. Ele diz que passou décadas permitindo o comportamento da minha mãe e fingindo que não era tão ruim quanto era. Ele admite que deveria ter me protegido, quando eu estava crescendo e não o fez. Agradeço por ele estar assumindo a responsabilidade, embora seja tarde demais para mudar o passado. Ele pergunta se podemos continuar, tendo nossos encontros mensais para o café, e digo que sim, desde que ele respeite meus limites sobre não discutir minha mãe. Ele concorda e terminamos nosso café falando sobre tópicos mais seguros, como o jardim dele e meus projetos de trabalho. Vanessa envia um e-mail para meu endereço de trabalho 2 semanas depois. O assunto diz, mensagem final, e quase deleto sem ler, mas a curiosidade vence. Ela escreve que aceitou que não quer um relacionamento com ela, e que não vai mais tentar me contatar. Diz que espera que eu seja feliz e que está seguindo com a vida dela. Não há um pedido de desculpas real por nada específico que ela fez. Apenas palavras vagas sobre esperar que as coisas deem certo para mim. Leio 2 vezes e depois deleto sem responder. Não devo a ela nenhum encerramento e a felicidade dela não é minha responsabilidade. O fato de que ela ainda não consegue pedir desculpas por suas ações reais me diz tudo o que preciso saber sobre se ela realmente mudou. Luiz e eu passamos uma tarde inteira de domingo trabalhando na nossa lista de convidados do casamento. Estávamos adiando isso porque sabíamos que seria complicado, mas finalmente nos sentamos e passamos por todos. A lista final chega a 42 pessoas. Inclui toda a família dele, meu pai, Fern e Dominique, Regina e alguns outros primos solidários, nossos amigos próximos, e eu até adiciono minha terapeuta como convidada, porque ela tem sido uma parte tão importante da minha cura. Luiz olha para a lista e diz que ela representa algo importante. Essas são pessoas que escolhemos ou que nos escolheram, não pessoas que estamos convidando por obrigação. A lista parece certa, e não me sinto culpada por quem está faltando nela. Começo a escrever meus votos de casamento na semana seguinte. Quero que sejam pessoais e honestos. Não apenas promessas genéricas. Incluo uma linha sobre construir uma família baseada no respeito e no amor genuíno. Sobre escolher um ao outro, todos os dias, e criar algo melhor do que aquilo de onde viemos. Leio para o Luiz durante nosso ensaio do jantar, e ele fica com lágrimas nos olhos na metade. Quando termino, os pais dele vêm me abraçar, e a mãe dele diz que está honrada por fazer parte da minha nova história familiar. O pai do Luiz me diz que eles sempre quiseram uma filha, e estão muito felizes que seja eu. A aceitação da família dele ainda me pega desprevenida às vezes porque é muito diferente do que eu cresci vivenciando. 3 semanas antes do casamento, a mãe do Luiz me liga parecendo chateada. Ela me diz que minha mãe enviou uma carta para a casa deles pedindo que me convencessem a convidá-la para o casamento. A carta aparentemente continua por páginas, sobre o quanto ela está magoada e como ela é minha mãe, e merece estar lá. A mãe do Luiz lê algumas linhas pelo telefone, e posso ouvir a manipulação em cada frase. Digo a ela que agradeço por me avisar, e decidimos juntas que ela escreverá de volta dizendo que não é lugar dela interferir em nossas decisões. A mãe do Luiz diz que enviará a resposta pelo correio amanhã e que apoia quaisquer limites que eu precise estabelecer. Sou grata por sua família proteger minhas escolhas, sem que eu tenha que pedir. Regina me liga alguns dias depois e se oferece para ficar no que ela chama de plantão de mãe, no dia do casamento. Ela diz que ficará de olho caso minha mãe tente aparecer sem ser convidada, e lidará com a situação se isso acontecer. Luiz e eu conversamos sobre isso, e decidimos contratar segurança para o local apenas por precaução. A empresa de segurança diz que lida com convidados não convidados em casamentos com mais frequência do que as pessoas pensam, e garantirão que ninguém que não esteja na nossa lista entre. Saber que estou protegida me permite realmente ansiar pelo dia do meu casamento, em vez de passá-lo preocupada com o que minha mãe pode fazer. Regina me manda uma mensagem, mais tarde naquela noite, e diz que está comigo não importa o que aconteça, e eu acredito nela. A semana antes do casamento, acordo me sentindo genuinamente feliz e animada, em vez de ansiosa. Me arrumo para o trabalho e percebo que não estou me preparando para algo dar errado ou para alguém estragar o dia. Na terapia naquela tarde, menciono isso à minha terapeuta, e ela aponta que é assim que parece quando você não está constantemente se preparando para críticas ou decepções. Ela diz:
Você fez o trabalho duro de remover pessoas tóxicas da sua vida e agora pode experimentar como a paz realmente se parece. Vou me casar com alguém que me ama exatamente como sou. Estou cercada por pessoas que me celebram em vez de me derrubar. E não tenho que atuar ou provar meu valor a ninguém. O alívio dessa constatação me deixa emocionada da melhor maneira possível. A casa da Fern cheira a baunilha e flores, quando chego para o chá de panela. A sala de estar está cheia de mulheres que apareceram por mim, não por obrigação, mas porque realmente querem comemorar. Regina me abraça na porta e sussurra que ajudou a Fern a planejar tudo. E já posso sentir as lágrimas começando. A mãe do Luiz está aqui com duas de suas tias, e elas acenam do sofá onde estão conversando com a Vivian. Minha prima Sarah, do lado do meu pai, trouxe a filha. E até minha terapeuta aceitou o convite, o que me faz sentir vista de uma maneira que nunca esperei. Fern organizou jogos e decorações, mas o que mais me toca é que ninguém aqui jamais me fez sentir que eu não era o suficiente. O chá começa com todas compartilhando uma história sobre mim, e me preparo para os habituais elogios com insultos disfarçados. Mas a Regina vai primeiro e fala sobre a vez em que enfrentei um valentão no ensino fundamental que estava implicando com uma criança mais nova, e como aquele momento mostrou a ela que eu tinha mais coragem do que a maioria dos adultos que ela conhecia. Vivian conta a todos sobre como eu a ajudei durante o divórcio dos pais dela, apenas ouvindo sem julgar. E a tia do Luiz menciona como o Luiz se ilumina toda vez que fala sobre mim. Cada história revela qualidades que eu não sabia que outras pessoas notavam. Forças que minha mãe nunca reconheceu, porque estava ocupada demais me comparando a Vanessa. Quando chegamos à abertura dos presentes, estou chorando lágrimas de felicidade, e a Fern me entrega lenços enquanto ri. Os presentes são atenciosos e pessoais, escolhidos porque as pessoas realmente sabem quem eu sou. Então a mãe do Luiz se levanta e pergunta se pode me dar algo especial. Ela tira uma pulseira de prata delicada com pequenos pingentes, e sua voz treme um pouco enquanto explica que pertencia à sua própria mãe. Ela diz que estava esperando a pessoa certa para dar. Alguém que apreciasse não apenas a joia, mas o que ela representa. Ela prende no meu pulso e me diz que é o meu algo emprestado, mas na verdade, é sobre me receber oficialmente na família. Eu desabo completamente e a abraço enquanto todas as outras ficam com os olhos marejados também. É assim que é ser escolhida e valorizada. Receber amor sem esperar pela crítica que sempre o seguia na minha família original. O chá termina com bolo e mais risadas. E à medida que as pessoas saem, cada uma me abraça e me diz o quanto está feliz pelo meu casamento. Dirigindo para casa, continuo olhando para a pulseira e pensando em como essa celebração foi diferente de qualquer coisa que minha mãe já organizou para mim. 2 dias antes do casamento, meu telefone toca enquanto estou confirmando os detalhes finais com a florista. É meu pai e meu estômago aperta automaticamente, embora estejamos melhorando. Ele pergunta se tenho 1 minuto para conversar e saio para a varanda. Ele diz que está ligando para confirmar que ainda vai me levar até o altar, o que já havíamos discutido, mas então sua voz fica mais baixa. Ele me diz que sabe que não pode compensar todos os anos em que ficou parado enquanto minha mãe me destruía, mas quer fazer parte do meu futuro se eu permitir. Ele diz que me ver estabelecer limites e construir uma vida sem a toxicidade da minha mãe o fez perceber o quanto de dano ele permitiu ao permanecer em silêncio. Digo a ele que sim, ele pode me levar até o altar. E embora nosso relacionamento nunca seja o que poderia ter sido, aprecio seu esforço em fazer melhor agora. Ele me agradece, e sua voz falha um pouco, e depois que desligamos, fico sentada na varanda por um tempo, pensando sobre perdão e segundas chances. Não estou pronta para esquecer tudo, mas estou disposta a deixá-lo tentar. Na manhã do casamento, acordo me sentindo calma em vez de ansiosa. Luiz já saiu para a casa dos pais dele, onde está se arrumando com os padrinhos, e Regina e Vivian chegam ao meu apartamento com café e bagels. Elas me ajudam a tomar banho e começar a arrumar meu cabelo, e todo o processo parece fácil e divertido. Rimos do desastre do primeiro encontro da Regina no mês passado e do novo filhote da Vivian que continua comendo os sapatos dela. E não há tensão subjacente ou competição. Quando chega a hora de colocar meu vestido, ambas ajudam com os botões minúsculos nas costas. E quando finalmente me olho no espelho, me sinto bonita sem precisar que ninguém me diga que sou. O vestido cai perfeitamente e a pulseira da mãe do Luiz captura a luz. Regina tira 1 milhão de fotos e Vivian fica emocionada. E percebo que é assim que se arrumar para o seu casamento deve ser. Ninguém está me comparando a ninguém, ou apontando falhas ou fazendo piadas às minhas custas. Somos apenas 3 mulheres celebrando um momento feliz e parece completamente certo. O local da cerimônia é exatamente o que Luiz e eu queríamos. Um pequeno jardim com flores por toda parte e cadeiras preparadas para nossos 42 convidados. Espero na sala dos fundos com meu pai enquanto a música começa e ele ajusta a gravata nervosamente. Quando chega a hora de caminhar até o altar, ele oferece o braço e saímos para a luz do sol. Luiz está de pé na frente com o celebrante, e no segundo em que me vê, lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Meu pai caminha devagar como se estivesse tentando fazer o momento durar. E na metade do caminho até o altar, ele se inclina e sussurra que está orgulhoso de mim. Pela primeira vez, acredito no elogio de um membro da família sem analisá-lo em busca de críticas ocultas ou esperar pelo pior acontecer. Quando chegamos à frente, meu pai me abraça antes de me entregar ao Luiz, e posso ver que ele também está chorando. A cerimônia em si é simples e perfeita. O celebrante fala sobre amor e compromisso, e então Luiz começa seus votos. Sua voz treme enquanto promete sempre ver meu valor, mesmo quando eu luto para vê-lo sozinha. Ser minha família quando minha família original falhou comigo, e passar todos os dias provando que mereço ser amada exatamente como sou. Quando ele termina, metade dos convidados está chorando, e eu mal estou me segurando. Consegui passar pelos meus próprios votos, sobre construir algo melhor juntos. E quando o celebrante nos declara casados, Luiz me beija e todos aplaudem. A recepção é no mesmo jardim sob luzes de corda que fazem tudo brilhar. Comemos, conversamos e dançamos, e Dominique se levanta para fazer um brinde. Ele fala sobre como as famílias mais fortes são aquelas que escolhemos, não apenas aquelas em que nascemos, e como me ver estabelecer limites e construir uma vida nos meus próprios termos inspirou outros membros da família a examinar seus próprios relacionamentos. Ele diz:
Essa sala cheia de pessoas que realmente te amam é mais família do que qualquer reunião de feriado jamais foi. E várias pessoas concordam. Quando Luiz e eu dançamos nossa primeira música, percebo que não estou pensando em quem está faltando na sala. Não estou procurando minha mãe ou Vanessa ou me perguntando se elas aparecerão para estragar as coisas. Estou totalmente presente com as pessoas que apareceram, aquelas que provaram seu amor através de ações em vez de apenas palavras. A ausência da minha mãe não diminui a alegria em nada. Pelo contrário, ela a protege e me deixa aproveitar o dia sem me preparar para críticas. No final da noite, os pais do Luiz nos encontram perto da mesa do bolo e nos puxam para um abraço. A mãe dele diz que não ganhou apenas uma nora hoje. Ela ganhou uma filha, e a distinção importa mais do que posso explicar. O pai dele diz que eles têm orgulho de me chamar de família, e agradeço a eles por me aceitarem tão completamente. Estou construindo uma nova história familiar, onde sou valorizada e celebrada, onde meu valor não depende de comparação ou competição, e a narrativa da minha mãe sobre eu ser a filha reserva não tem poder aqui. Luiz e eu nos despedimos dos últimos convidados e vamos para o hotel onde ficaremos antes do nosso voo amanhã, e me sinto mais leve do que em anos. Na nossa lua de mel no Havaí, Luiz e eu passamos os primeiros dias apenas relaxando na praia e não pensando em drama familiar. Mas uma noite, enquanto assistimos ao pôr do sol, começamos a falar sobre o futuro e que tipo de pais queremos ser algum dia. Luiz diz que quer que nossos filhos se sintam igualmente amados e apoiados. E eu concordo imediatamente. Falamos sobre como nunca compararemos irmãos ou teremos favoritos. Como celebraremos os pontos fortes únicos de cada criança, em vez de classificá-las umas contra as outras. Digo a ele que nossos filhos nunca se perguntarão qual é o mais amado, e quebraremos o ciclo de favoritismo e comparação que minha mãe criou. Transformar minha dor em uma promessa de fazer melhor parece a vitória final sobre o legado da minha mãe. Como se eu estivesse pegando toda aquela mágoa e transformando-a em algo protetor e curativo para a próxima geração. Em algum momento durante a lua de mel, percebo que parei de me definir em relação a Vanessa ou a minha mãe. Quando penso em quem sou, não me comparo automaticamente à minha irmã nem meço meu valor pelos padrões da minha mãe. Não sou mais a filha reserva. Sou apenas eu mesma, e isso é o suficiente. A voz na minha cabeça que costumava soar como a crítica da minha mãe ficou mais baixa, substituída pela minha própria voz me dizendo que sou digna exatamente como sou. Olho para o Luiz dormindo ao meu lado uma manhã e penso na vida que estamos construindo juntos. E me sinto grata por cada decisão difícil que me trouxe até aqui. Estabelecer limites doeu e me custou relacionamentos. Mas também me libertou para me tornar alguém que eu realmente gosto. 3 meses se passam após o casamento, e estou sentada em uma cafeteria, quando meu telefone toca com o número do meu pai. Atendo e ouço sua voz mais baixa do que o normal, me dizendo que precisa conversar. Ele diz que se mudou temporariamente para um hotel e se separou da minha mãe. As palavras pairam no ar entre nós por um momento, antes de ele explicar que me ver construir uma vida sem a toxicidade dela o fez perceber o quanto o comportamento dela afetava sua própria felicidade. Ele parece cansado, mas também aliviado, como se estivesse carregando algo pesado por anos e finalmente o tivesse largado. Digo a ele que não vou pressioná-lo sobre o que ele decidir fazer a longo prazo, mas estou feliz que ele esteja cuidando de si mesmo. Conversamos por mais 20 minutos sobre nada importante. Apenas uma conversa normal sem o peso da presença da minha mãe influenciando cada palavra. Quando desligamos, sento com meu café e percebo que é isso que acontece quando você para de aceitar a crueldade como normal. Outras pessoas começam a notar também. Na semana seguinte, tenho minha consulta regular de terapia. E minha terapeuta analisa o progresso que fiz nos últimos meses. Ela sugere que mudemos para sessões mensais em vez de semanais, porque construí uma base tão forte de autoestima. Ela me lembra que a cura não é uma linha reta. E provavelmente ainda terei dias difíceis, mas o trabalho que fiz significa que a voz da minha mãe na minha cabeça não me controla mais. Posso ouvir críticas sem acreditar que as mereço. Posso estabelecer limites sem me afogar em culpa. Posso aceitar amor sem esperar pelas condições que vêm depois dele. Saio do consultório dela e caminho para o meu carro, me sentindo orgulhosa de quão longe cheguei da mulher que costumava pedir desculpas por existir. Novembro chega e Luiz e eu decidimos realizar nosso primeiro jantar de feriado em nosso apartamento. Convidamos os pais dele, meu pai, tia Fern, tio Dominique, Regina, Vivian e Grant. Passo a manhã cozinhando enquanto o Luiz arruma a mesa. E quando todos chegam, o apartamento se enche de vozes e risadas que parecem genuínas. Ninguém faz comparações entre mim e qualquer outra pessoa. Ninguém faz elogios com insultos ocultos. Fern traz uma torta e me abraça na cozinha, me dizendo o quanto está feliz em me ver prosperando. Meu pai senta no sofá conversando com o pai do Luiz sobre golfe, e a conversa é fácil e confortável. Grant conta uma história sobre a faculdade com o Luiz que faz todos rirem. E a Vivian me ajuda a levar os pratos para a mesa. Comemos e conversamos, e alguém sugere um jogo depois do jantar, e a noite inteira parece calorosa e segura. É assim que a família deve ser. Pessoas que aparecem porque querem, não porque precisam. Pessoas que celebram você em vez de tolerá-lo. Olho ao redor da mesa para os rostos que escolheram estar aqui, e percebo que finalmente tenho o que sempre quis. 1 ano se passa desde o jantar de noivado que mudou tudo. Acordo ao lado do Luiz no apartamento que dividimos e penso em como minha vida parece diferente agora. Tenho um marido que me ama sem condições ou comparações. Tenho sogros que me tratam como sua filha de verdade, em vez de alguém com quem são presos. Tenho uma família escolhida de parentes e amigos que celebram minhas vitórias e me apoiam nos dias difíceis. Mas, o mais importante, tenho minha própria aprovação. Não preciso mais que minha mãe valide meu valor porque eu mesma o conheço. A opinião dela costumava definir tudo sobre como eu me via, mas agora é apenas um ruído que não preciso ouvir. A liberdade que vem dessa constatação vale cada conversa desconfortável, cada limite que tive que estabelecer, cada relacionamento que tive que deixar ir para proteger minha paz. Não sou mais a filha reserva. Sou apenas eu, e isso é o suficiente.